E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Val Cristina, instrutora de Mindfulness. Esse é um momento que nós passamos juntos aqui para pensar sobre Mindfulness e como é que nós podemos utilizar no nosso cotidiano de vida. Então, a gente sempre traz um assunto, pensa sobre ele e como que a gente pode utilizar Mindfulness para lidar melhor com essa determinada situação. Bom, e a situação de hoje são os pensamentos intrusivos. Sabe os pensamentos assim, sabe os pensamentos que eles chegam de uma vez, parece que não pede licença e já vai tomando conta da nossa mente? Aquele pensamento que fica ali sempre com você. Bom, e tenta trazer aí um pensamento intrusivo que geralmente você tem. Sabe quando um pensamento parece que te dá uma percepção de que você não está realizando determinada coisa ou parece estar deixando de lado, às vezes procrastinando? Como, por exemplo, às vezes você deseja arrumar um sapato que está muito tempo parado aí, então ele está um pouco danificado, ou seja, seria só colar alguma coisa com uma cola de sapateiro, não sei. E a gente sempre deixa para depois e todo dia fica aquele pensamento, sabe? Sabe, existe esse tipo de pensamento de coisas que não estamos realizando, mas tem também alguns pensamentos de autojulgamento também, não é? Às vezes nos sentimos culpados, nossa, você não fez isso, você não fez aquilo, e a gente se sente mal, não é? E esses pensamentos, eles ficam ali perambulando a nossa mente. Geralmente perambulam os pensamentos de coisas que não resolvemos, geralmente. Mas pode acontecer de coisas também que nós realizamos, né, e julgamos. Parece que nunca tá bom, né, o tal do perfeccionismo. Bom, mas os pensamentos, né? Os pensamentos intrusivos, eles chegam, eles não pedem, né? Nenhum tipo de posso entrar, não, né? Eles não questionam se eles podem entrar aqui na cabeça da gente, mas eles estão ali presentes e sempre, né? Bom, uma coisa que nós podemos fazer é identificar que estamos tendo esses tipos de pensamentos. Na verdade, a maioria dos nossos pensamentos, eles repetem dia após dia. Geralmente são de coisas que não resolvemos, ou como eu disse, de culpa, ou os nossos medos. Então eles chegam e ficam ali cutucando a gente, às vezes para resolver, às vezes como um lembrete, né? Mas é importante que a gente possa observar quais são esses pensamentos. Muitas vezes você pode anotar esses pensamentos. Uma prática interessante que eu vou passar para vocês hoje, que eu realizei, eu vou te falar que a primeira vez que eu fiz essa prática, né, com um paciente, foi alguns anos atrás. Acredito que deve fazer uns 4 anos. Uns 4 anos. O que que eu fiz? Eu tinha uma paciente que ela tinha muitos pensamentos intrusivos. Tô até vendo se eu tenho um negocinho aqui, não tem. E aí, o que que eu falei para, aí que eu cheguei para ela, né, com um potezinho e cheguei com uns post-its. Sabe aqueles post-its que a gente escreve alguma coisa e gruda no computador, já, né, ou na porta, né, da geladeira para a gente lembrar? E eu falei para ela, faz o seguinte, todos os dias você vai escrever algum pensamento que você está tendo ali, que geralmente você tem. Então tá, então coloca lá o pensamento. E aí você vai dobrar e vai colocar dentro dessa, eu tinha dado uma jarrinha para ela, né? O recipiente. E aí todo dia ela ia, colocava. Falei, daqui um mês a gente abre aí e você traz. E aí ela trouxe, né, depois de um mês, e eu falei, agora abre e dá uma olhada aí. E aí ela começou a tirar, aí ela lia. Falei, esse pensamento, ele ainda faz parte? Esse aqui ainda tá. Mas muitos não faziam parte mais. O interessante é que, e eu perguntei para ela, nossa, já que você identifica tanto com seus pensamentos e esses que não fazem mais parte de você, será que você é seus pensamentos? Interessante da gente observar que os pensamentos eles podem ficar intrusivos porque a gente dá bola para eles, a gente acredita que esses pensamentos eles nos determinam, eles retratam o que nós somos e muitas vezes não é verdade. Nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos eles perpassam por nós. Então é interessante fazer isso aí porque a gente pode observar que nós não somos esses pensamentos.
Assim como as emoções também. Muitas vezes nós temos emoções e aí, depende se você acorda de um jeito, de tarde você está de outra, então elas também não nos determinam. Algo interessante que Mindfulness pode ajudar é observar muitas vezes, quando você estiver com pensamentos demais, você pode parar um pouquinho, focar na sua respiração. E aí esse pensamento ele chega, você observa que ele chegou, você solta com gentileza, deixa ir e retorna a sua atenção. É uma forma de você não grudar naquele pensamento e treinar esse retorno do foco. Porque muitas vezes os pensamentos eles chegam e nós abrimos esses pensamentos, damos força para esses pensamentos. E aí, quando a gente deixa ir e retorna, a gente cria uma habilidade de desapego, de observar que, ok, ele te trouxe uma informação, obrigado, né? Pode ir embora, inclusive essa é uma prática, né? De mindfulness, que é o oi, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Então você solta e retorna novamente. A questão é que nós não damos força para isso. Então a tendência deles que nos dominam é que seja rebaixado, não é isso? Então os pensamentos, a gente criar essa perspectiva de que os pensamentos eles não nos definem totalmente, né? Então, que alguns pensamentos eles simplesmente chegam e alfinetam a gente pode soltar, ok, deixar embora, sem raiva. Porque se eu ficar com raiva ou apego demais naquilo, eu viro aquela situação, eu viro a raiva, trago ela para mim e visto aquela camisa. Agora, e se de uma forma, eu observo que aquele pensamento chegou, ele está aqui, eu solto e deixo ele embora. Eu não me identifico com ele. É o que a gente chama de desfusão cognitiva. Muitas vezes nos gera sofrimento porque a gente gruda no pensamento e a gente vive ele, né? A gente vive todas aquelas emoções daquele fato que aconteceu, ou coisas que a gente não fez, coisas a fazer. Agora a gente pode simplesmente treinar essa habilidade de observar e soltar. Observar e soltar. Então, isso gera dentro da gente um treino de observação, de auto-observação do que está acontecendo aqui no meu cenário, no meu palco mental, não é isso? Então, é muito diferente eu observar um pensamento, grudar nele e falar, ai, eu sou esse pensamento e tal. Agora, e se eu observar, falar, ok, tudo bem, você solta, retorna. Então, nós podemos criar essa habilidade de ser um observador das nossas experiências, sem nos deixar afetar tanto, ok? Entenderam então essa prática? Ela é bem interessante, que é de desidentificar. Então, posso focar na respiração, observar que os pensamentos eles chegam, mas eles vão embora, assim como as nuvens no céu. Você consegue segurar a nuvem no céu? Você fala, se não fica um pouquinho aí, nuvem, eu vou tirar uma foto. Quando você for tirar uma foto, pode ser que ela tenha ido embora. Ou pode ser que ela esteja no mesmo lugar. Então, não tem como eu controlar as nuvens, assim como não tem como eu controlar o que chega aqui na minha mente. Mas o que eu faço com isso é de suma importância. Então, eu posso aprender a manejar, soltar, voltar, e isso é um treino cotidiano, ok? Gente, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Tem alguns exercícios a respeito disso aqui no Mente Inabalável, que é o meu livro. Você encontra aí facilmente na Amazon, Estante, enfim, Estante Virtual e outros, tá? Só colocar aí Mente Inabalável, Val Cristina, que você vai achar que é um guia prático de Mindfulness. É um livro muito bacana. Tá vendo aqui que tem vários QR Codes e aí você consegue fazer as contemplações, tá vendo? Certinho? E contemplação não adianta nada se você não entende por que você tá fazendo. Aqui eu explico tudo bonitinho. Ok? Ficamos por aqui e até logo. Dúvidas? Me mandem aqui, inscreve já para você não perder, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Beijo no coração.